meses, não é? E eu quero, durante este ano, concluir as observações que já se estendem por 2 anos, vai completar 3 com este, mas aí chegou a hora realmente de concluir. E, de alguma maneira, isso é coisa deliberada, porque eu resolvi seguir sem pressa. Eu resolvi trazer essas minhas observações neste seminário sobre a interpretação dos sonhos de Freud, especialmente o capítulo 7, sétimo, o capítulo fundamental, e eu sei que eu estou falando para pessoas, algumas que podem estar iniciando, é muito possível que algumas estejam iniciando este seminário agora, mas isso não tem maior problema, dá para acompanhar, inclusive esta é a nossa 16ª vez. As outras 15 estão todas arquivadas, então vocês podem ter acesso pela internet da escola. Da forma, quando quer que se chegue, a gente vai sempre pegar o bonde andando, não é? O bonde já está andando antes mesmo de nós estarmos aí para pegá-lo. Eu encerrei as observações do ano passado falando do começo do item C do capítulo 7º da interpretação dos sonhos, que Freud nomeou como realização de desejos. Não é? Então, nós sabemos que, em Freud, o sonho é uma realização de um desejo inconsciente, e inconsciente tomado aí, sobretudo, no sentido do recalcado. Então, ele é uma expressão deformada numa linguagem alusiva, indireta, e que apresenta uma espécie de simulacro daquilo que está recalcado. O sonho é uma realização desse desejo recalcado naquele que está adormecido. E isso se dá por uma maneira regressiva. Então, nós tratamos, porque Freud dedica todo o item B desse capítulo 7º ao estudo da regressão, que, nesse sentido que ele utiliza aqui, a regressão é basicamente a transformação de um pensamento numa imagem. Quer dizer, a transformação daquilo que seria pensado ou representado mentalmente em algo que é posto em imagem, é imajado. Então, o sonho é, na verdade, uma alucinação. E nós trabalhamos, a partir do Freud, o chamado esquema do Pente, que está no item B do capítulo 7º, onde ele vai mostrar que, enquanto as percepções que nós recebemos no estado de vigília vão da percepção à descarga motora, porque a tendência do psiquismo é esvaziar-se de todos os estímulos, de todas as tensões, ou seja, tensão igual a zero, isso é uma tendência do aparelho, que Freud, inclusive, vai chamar como um princípio, que ele designa como princípio de inércia, ou princípio de nirvana, como o esvaziamento de toda tensão do aparelho psíquico. Isso tem uma razão de ser,
porque o aumento da atenção é percebido como prazer. A princípio, Freud não o desprazer está antes. O prazer seria a percepção psíquica da descarga do aumento da atenção, que Freud chama de desprazer. Então, ele monta um aparelho reflexo, é que numa extremidade tem a recepção das tensões, das excitações, que é pelo aparelho perceptivo, e do outro lado tem uma descarga dessas excitações por uma via motora. Então, esse é o caminho, por assim dizer, progressivo das excitações que penetram no aparelho psíquico e de sua descarga. O sonho faz justamente o caminho inverso, o caminho regressivo. Ele vai do que seria a memória, porque só há sonho se existe alguma espécie de memória. E nós sabemos que a memória também pode ser inconsciente, não é? A memória tanto pode ser pré-consciente quanto consciente. Então, é basicamente a transformação de uma representação pensada, imaginada, em uma imagem sensorial, que pode se dar pela via visual, pela via auditiva ou táctil, mas sempre de uma maneira que passa, digamos assim, pelos sentidos. Muito bem. Aí, já no início do item C, Freud vai se colocar a questão, porque ele já estabeleceu e vai restabelecer agora mais enfaticamente que todo sonho tem a ver com a realização de um desejo e que esse desejo é sempre inconsciente no sentido do recalcado. Mas só que esse desejo inconsciente, ele só pode se manifestar como sonho se ele se liga a percepções da vida de vigília. Aquilo que Freud chama de restos diurnos, nessa edição aqui, que é a edição standard das obras completas de Freud, e aqui foi traduzido, nesta edição da Companhia das Letras, não é? Pelo Paulo César de Souza, como resíduos diurnos, que até me parece mais apropriado. Então, digamos assim, há uma transferência. O desejo recalcado transfere sua energia psíquica ou parte dela para alguma representação pré-consciente, e isso faz uma espécie de formação de compromisso, porque se o desejo é inconsciente, ele não pode ter acesso direto à consciência, ele só pode chegar à consciência através de uma daquelas formações do inconsciente, atos falhos, lapsos, esquecimentos e sonhos, em particular, que para Freud são a via régia, como ele diz, para a sondagem do inconsciente. Tudo isso nós vimos já na vez passada, que isso que Freud chama de restos diurnos é uma condição necessária, mas insuficiente para a formação de um sonho. Preocupações, pensamentos que traduzem, digamos assim, a vontade de fazer alguma coisa. Esse tipo de emoção não tem forças psíquicas suficiente para produzir um sonho. Apenas um desejo recalcado, apenas uma representação recalcada, carregada de desejo, para dizer talvez de uma maneira mais completa, tem força psíquica para produzir um sonho. E vejam bem,
Quando nós falamos em força psíquica, nós estamos falando no campo das intensidades. Só essa espécie de desejo tem intensidade psíquica suficiente para produzir um sonho. E quando se fala de intensidade, se está no campo daquilo que Freud chama o aspecto econômico, não é? Da metapsicologia. A metapsicologia teria um aspecto, como ele diz, tópico, cuja principal oposição são as tópicas psíquicas, inconsciente, pré-consciente, consciente, no primeiro momento, e eu, isso e supereu no segundo momento, e essas representações inconscientes são carregadas de desejo, e ele está aí porque, além disso que ele chama tópica, que tem a ver com os sistemas psíquicos, há um outro. Congelou, Augustinho. Estão ouvindo? Estão ouvindo e vendo? Estamos, Augustinho. Nós vamos por aqui. Vamos lá. Em São Luís, esses percalços se presentificam. Muito bem. Mas concluindo o introito que eu estava. Então, deixa eu me meter aqui. Só por causa dessa minha ajuda a ele vai ter que me dizer o que é o desejo. Porque de anteontem para cá, a teoria se esvaiu toda, e eu não sei mais o que é o desejo. Aí caiu no campo da poética. Então, eu vou aproveitar e vou perguntar para ele, eu quero saber o que é o desejo. Quis saber o que é o desejo, de onde ele vem. Fui até o centro da Terra e é mais além. Então, te vira. Não é? Isso é Caetano Veloso. Uhum. Então, vamos, quer dizer, responder o que é o desejo. Freud até vai tentar, eu vou tentar ler uma passagem, porque eu acho que é fundamental se ler essa passagem. É uma das passagens mais cruciais, se não a mais crucial de toda a interpretação dos sonhos, e uma das mais cruciais da obra de Freud. Mas, então, apenas para fechar o que eu colocava, essa explicação ela é de fundo econômico. Ela se baseia, digamos, na intensidade e só uma representação recalcada, carregada de desejo, tem força psíquica suficiente para provocar essa regressão alucinatória que se chama sonho. E há essa espécie de ligação entre esse desejo inconsciente recalcado e alguma representação que Freud chama de resíduos ou restos diurnos que estão no pré-consciente, que tem a ver com experiências, como ele diz, geralmente recentes e indiferentes. Indiferentes porque elas não têm muito com o que se associar. E recentes, porque elas ainda não tiveram tempo suficiente para fazer associações. Então, há essa espécie de ponto de ligação entre essas duas coisas. E ainda é fundamental colocar que Freud diz logo, faz logo uma diferenciação entre a destrutibilidade dos processos pré-conscientes,
conscientes e a indestrutibilidade dos processos inconscientes. Essa questão é fundamental na psicanálise. Um processo pré-consciente que se rege por uma lógica, por uma gramática, que Freud chama de processo secundário. Um processo pré-consciente ele pode ser modificado, digamos assim, com o próprio pensamento, com a racionalidade, com uma certa mudança de posição, que pode ter um custo psíquico, mas que é possível de fazer, porque essas representações pré-conscientes, elas acedem com facilidade à consciência. Já uma representação inconsciente nunca atinge diretamente a consciência. Ela só pode fazer enviesadamente, justamente por essas formações do inconsciente, como os sonhos, os atos falhos, os lapsos, os esquecimentos de nomes, etc., que são a maneira pela qual o inconsciente se entremostra, digamos assim. Porque, vejam bem, se a representação foi recalcada, é porque ela provocou sentimentos de desprazer, que significa elevação da carga psíquica, da intensidade psíquica. De onde se deduz que o princípio do prazer tem que ser necessariamente anterior ao desejo. Lá, no além do princípio do prazer, Freud inicia perguntando: o que será que está além do princípio do prazer? Será o princípio de realidade? Não, e aí ele explica por quê. Será o desejo? Aí ele diz: não, porque o desejo pressupõe a vigência do princípio do prazer. Logo, o desejo não pode estar além do princípio do prazer. Eu tenho que, a todo momento, estar intercalando explicações para que se possa acompanhar. O que além é esse? O que é estar além do princípio do prazer? Freud dá 2 critérios no Além do Princípio do Prazer, de 1920. Além do princípio do prazer é aquilo que é anterior a ele e que pode contraditá-lo. Então, algo que está além do princípio do prazer tem que ser, anterior ao princípio do prazer. 2, pode funcionar contra o princípio do prazer. É por essa via que, no além do princípio do prazer, ele vai chegar à noção de compulsão à repetição e, através desta, à noção de pulsão de morte. De toda maneira, isso é coisa para se tratar mais adiante, e aqui eu quero colocar essa distinção entre a destrutibilidade, a possibilidade de serem modificados, não é? Das representações pré-conscientes e a indestrutibilidade dos desejos inconscientes. No outro lugar, Freud diz que os desejos inconscientes são indestrutíveis e imortais e nunca deixam de procurar expressão. Ele, inclusive, os compara aos titãs, não é? Em Homero, que milhões de toneladas de rocha pesam sobre eles, mas os estertores dos seus membros provocam movimentos nessas pedras. Então, eles nunca estão propriamente mortos. Muito bem. Agora eu vou querer. Aí, de passagem, ele diz que os sonhos de angústia não contrariam o princípio do prazer. Porque eu digo, eu tive um pesadelo. Isso não pode ser uma realização de um desejo, não pode ser realização de algo conforme o princípio do prazer. Freud vai dizer que, pelo contrário, o sonho de angústia, o pesadelo, é até uma realização dupla de desejo. É realizado o desejo recalcado, isto é, proibido, inconsciente, e é realizado o desejo pré-consciente de ir contra
esse desejo proibido. Então, é justamente a angústia é causada por esse embate entre o inconsciente que quer se expressar a todo custo e o pré-consciente que quer se proteger do desprazer, que é a irrupção de algo inconsciente na consciência provocaria. É por isso que o inconsciente só se manifesta mascarado, deformado, através de uma linguagem indireta. O xiste é um exemplo dessa linguagem indireta, e através de algo, porque a representação substituta da que está recalcada, ela tem algo a ver com ela, não é qualquer representação que é escolhida para que a representação inconsciente transfira para ela a sua intensidade, a sua carga de desejo. Ela tem que ter alguns traços, tem que ter alguma analogia. Então, entre a representação substituta e a representação substitutiva, tem uma relação em que a substituta fala por linguagem direta e, ao mesmo tempo, apresenta uma espécie de simulacro, de analogia, de alusão ao que está recalcado. Foi justamente até aí que nós fomos. Então, os sonhos de angústia não contrariam o princípio da realização de desejos. Mas, como o próprio Freud diz, mais adiante voltaremos a isso, porque no item D, ele vai intitular O Despertar do Sono pelos Sonhos, os sonhos de angústia. Então, no item D, ele vai se deter mais especificamente nos sonhos de angústia, e nós acompanharemos lá quando chegar esse tempo. Muito bem. Agora é o momento. Eu vou colocar uma coisa aqui, porque eu encontrei, que é de uma pessoa da qual eu gosto muito, uma grande linguista e psicanalista, que foi professora na Unicamp, ela já está aposentada há muito tempo, chamada Cláudia Lemos, que talvez muitos de vocês conheçam. Ela dá a seguinte colocação para essa distinção. Outro modo de distinguir essas duas linguagens, a do pré-consciente e consciente e a do inconsciente, pelo seu modo de apresentação, é que o manifesto, o conteúdo manifesto do sonho, aquilo com o qual o sujeito sonha, aquele filminho que ele vê, que o invade, o conteúdo manifesto se dá à percepção. Quer dizer, o sujeito que está sonhando, ele está alucinando. Então, ele vê, ele ouve. Então, é através da percepção que se apresenta o conteúdo manifesto. Já o conteúdo latente, ele vai aparecer já na vida de vigília com as associações que o sujeito vai fazendo a partir do relato do sonho. E aí, é nessas associações que é possível se dar uma interpretação que é algo que é parte daquilo que Freud designa como perlaboração, quer dizer, esse processo de elaboração simbólica do recalcado. Muito bem. Eu agora gostaria de ler, são 20 horas exatamente, eu gostaria de ler pelo menos uma parte. E eu estou aqui com os 2 livros, mas eu vou ler por essa edição mais recente. Ontem mesmo eu reli todas as 2 e eu vi que as diferenças são mínimas. Então, eu acho que eu vou ler por esta nova edição, que é a da Companhia das Letras, com essa tradução de Paulo César de Souza. É uma passagem onde Freud vai falar da origem do desejo. Então, isso que ainda agora a Beth perguntou. O que é o desejo?
Está aí uma questão que passa por várias elaborações. Nós vamos deixar, por enquanto, toda a referência a Lacan. Não é o momento de nós trazermos a questão do desejo em Lacan, porque o que me importa agora é trabalhar o capítulo 7º da Interpretação dos Sonhos, que foi publicado em 1900, ou seja, um ano antes do nascimento de Lacan, não é? Que, como se sabe, nasceu em 1901. Então, eu vou trabalhar agora como propriamente uma leitura de texto. Eu acho as leituras de texto extraordinárias, porque permitem a você acompanhar linha por linha e rastrear, de alguma forma, as próprias hesitações do sujeito enquanto ele vai propondo a sua teoria. Eu já coloquei aqui antes que Freud não está expondo aqui uma coisa já pronta. O ato de expor é, ao mesmo tempo, o ato de criar. Então, enquanto Freud está fazendo a exposição de sua teoria, ele, ao mesmo tempo, está criando essa teoria. É claro que ele se apoia em conhecimentos anteriores, inclusive, principalmente, da própria psicanálise, e principalmente daquilo que está no projeto que ele escreveu em 1895, mas só foi publicado em 1950, póstumamente, portanto, mas onde muito do que está aqui no capítulo 7º da Interpretação dos Sonhos já está no projeto, só que numa linguagem mais econômica, por assim dizer, e menos simbólica. Então, se a Interpretação dos Sonhos é uma espécie de ruptura epistemológica em relação ao projeto, é por introduzir a questão da fala e dar uma ênfase muito maior a essa questão. Porque é através da fala que as associações podem se produzir. Não é à toa que a regra fundamental é a regra da livre associação. Fale o que vier na sua cabeça, sem censura, sem ficar escolhendo palavras e trocando palavras, ou sem tentar explicar, porque às vezes você diz assim, eu não sei explicar isso. Eu digo, pois fala sem explicar. Não precisa dar explicação nenhuma, fala apenas. Então, aqui na Interpretação dos Sonhos, a fala, e isto significa o simbólico, ele vai ganhar um peso maior, um lugar mais constitutivo na estrutura da teoria e da clínica, bem mais do que ele aparece, por exemplo, no projeto. Mas aqui, eu não vou conseguir ler isso tudo hoje, é só uma página e meia. Mas é uma página e meia das mais densas que eu já li na minha vida, em qualquer espécie de literatura. Mesmo aquela gente difícil como que de se entender, por exemplo, leia a Fenomenologia do Espírito, de Hegel. Isso é um empreendimento hercúleo, não é? Não é nada fácil você compreender o que Hegel está trabalhando ali. Isso aqui eu considero de uma densidade teórica tão grande quanto. O que não quer dizer que não se possa compreender, e é preciso que compreendamos bem o que vai estar aqui para que a gente possa articular a coisa a partir das suas origens. É muito esse o meu objetivo com este seminário. Porque todo mundo sabe, o sonho é uma realização de desejo. Mas aí, se a gente fizer como a Beth, sim, mas e o que é o desejo? Não é? Então, para responder o que é o desejo, você tem uma infinidade teórica, você tem uma complexidade imensa, que vai passar, inclusive, por hipóteses, por especulações, como a que Freud vai fazer aqui. Não esqueçamos que Freud está escrevendo isso em 1898, 1899, né, para publicar em 1900,
e que a própria psicanálise é meio recém-nascida. Em 1900, a psicanálise não tem nenhuma década de vida propriamente, não é? Aquele trabalho com Charcot, que é um prenúncio da coisa, se deu um pouco antes, mas os estudos sobre a histeria e essa experiência clínica que Freud vai tendo com pacientes histéricas vai se dando mais ou menos a partir do meio da década de 1890. Então, vamos ler agora uma parte do que nós pudermos ler. E eu vou parando. Eu acho que não vai ser possível hoje a gente abrir para um debate, inclusive porque eu vou parar pelo meio, porque eu precisaria, no mínimo, de ter 2 horas, só para ler essa página e meia. Então, a gente vai ter que parar num ponto e depois retoma no outro, e aí abre para uma discussão mais geral. Então, lá vai. Aqui, nesta coleção da Companhia das Letras, isso está na página 607. É o primeiro parágrafo da página 607. Freud. Não temos dúvida de que o aparelho psíquico alcançou sua perfeição atual após um longo desenvolvimento. Então, aquilo que se chama de aparelho psíquico, aliás, a própria existência desse aparelho enquanto aparelho é uma questão, não é? Mas o que esse aparelho ele sofreu toda uma evolução, todo um desenvolvimento. Eu, quando emprego a palavra evolução, como ela tem muito esse sentido evolucionista, darwiniano, por exemplo, eu gosto de fazer uma metáfora com a evolução de uma escola de samba, por exemplo. A evolução de uma escola de samba não é linear. Ela até tem a sua linha, está sendo um enredo encenado ali operisticamente, não é? Numa ópera popular e sambística. Tem uma direção, mas, ao mesmo tempo, a sucessão, a evolução da escola não obedece a etapas de tal maneira que a anterior seja a preparação e a origem da posterior. Então, esse mecanismo, esse processo, esse aparelho passou por todo um longo desenvolvimento. Procuraremos levá-lo a um estágio anterior de sua capacidade de operação. Está aqui uma questão metodológica essencial. Freud diz, muito bem, se o aparelho psíquico é o resultado de um desenvolvimento, vamos procurar nos colocar lá na origem. De onde surgiu esse desenvolvimento? Qual é, se é que eu posso usar essa expressão, o ponto zero? A partir de onde se constituiu e, em seguida, se desenvolveu esse aparelho. De acordo com hipóteses, porque veja bem que Freud aqui está levantando hipóteses. Ele está trabalhando no nível especulativo. Mas não é uma pura especulação. Essa especulação ela tem uma ligação com algo, vamos dizer, por falta de outra palavra, do concreto, que é aquilo que se apresenta na clínica, não é? Porque o material com o qual e a partir do qual Freud vai trabalhar é o material que ele chega através da clínica, não é? E aí ele vai construindo hipóteses para tentar dar conta do que a clínica traz. E ele já nos avisou de que essas hipóteses são como andaimes, não é? E que é necessário nós termos o cuidado de não confundir os andaimes com o edifício. Vamos seguir.
de acordo com hipóteses que não podemos justificar aqui, inicialmente esse aparelho se esforçava por manter-se isento de estímulos o máximo possível e, consequentemente, possuía em sua primeira disposição o desenho de um aparelho reflexo, o que lhe permitia afastar de imediato, por via motora, alguma excitação sensorial que lhe chegasse, que é justamente o esquema do pente, o extremo sensorial perceptivo, que recebe, e o esquema e o extremo motor, que descarrega por via motora, não é? Inclusive a fala, porque falar é motricidade também. Só que é evidente que na criança muito pequena, fala aí só pode ter outro sentido. Ora, aqui eu tenho que abrir um espaço para colocar uma breve explicação. Freud diz que a tendência do aparelho psíquico é manter-se livre de estímulos o máximo possível. O que isso significa? Na verdade, Freud está enunciando um princípio. Freud está enunciando um princípio. E o que é um princípio? Eu acho que ninguém deu uma definição formal tão interessante do que seja princípio como Aristóteles. Aristóteles diz: princípio é aquilo do qual algo decorre, mas que não decorre de nada. Olha que percepção brilhante essa de Aristóteles. Princípio é aquilo ao qual algo se segue, decorre, mas não se segue de nada. Isso que é o princípio. É o chamado primeiro princípio, que só existe como hipótese filosófica. A psicanálise, no final de contas, esse primeiro princípio é um furo, é um buraco na ordem simbólica, não é? Mas, de toda maneira, aqui se trata de um princípio, mas princípio em outro sentido. Não é no princípio, está no início. Princípio aqui é princípio de funcionamento. Então, quando Freud diz que há determinados princípios que regem o funcionamento do aparelho psíquico, ele está falando de princípios de funcionamento. E nós temos que abrir um parênteses para colocar logo esses princípios. Sem o que fica prejudicada a compreensão do que vem para frente aqui mesmo no texto que eu estou lendo. Ora, a tendência geral do aparelho é descarregar toda a atenção, toda a excitação. Ou seja, tensão igual a zero. Tensão igual a zero é morte, não é isso? Tensão igual a zero. Essa é a tendência. Pois a essa tendência corresponde o princípio mais fundamental, digamos, desses 4 princípios que eu vou trazer aqui, que é o princípio que ele chama de inércia, e que em alguns momentos ele chama de nirvana. Esse princípio pode se traduzir da seguinte maneira: tensão igual a zero. Descarregar todas as tensões de maneira que o aparelho fique inerte, morto, tensão igual a zero. Só que isso não pode funcionar, porque se isso funciona, o sujeito morre mesmo. Então, tem que ser suposta uma força contrária, que vai agir no sentido inverso, no sentido de trazer excitação para o aparelho psíquico. E isso nos põe sumariamente, de uma maneira muito rudimentar, mas nos põe diante do dualismo pulsional em Freud. De um lado, a pulsão de morte, que é claro que não está ainda aqui, porque só vai ser formulada
em 1920, e a pulsão de vida, ou pulsão sexual, ou eros. A forma de expressão da pulsão de vida, de eros, da pulsão sexual, é o que Freud chama de libido. E a forma de expressão da pulsão de morte é o que Freud chama de agressividade. E essas coisas não só podem se fundir, como se fundem mesmo. Sem um quantum de agressividade, nenhum ato sexual, por exemplo, é possível. Simplesmente o sujeito não vai lá, digamos assim. Então, essas tendências elas podem se fundir, se desfundir. Freud fala de fusões e desfusões pulsionais. O sadomasoquismo, por exemplo, é um exemplo clássico da fusão das pulsões, a pulsão sexual com a pulsão de morte, a questão do provocar sofrimento e extrair sofrimento do sofrimento que você experimenta enquanto provoca sofrimento no outro, porque essa é que é a base do sadomasoquismo, principalmente como vai aparecer em 1924, no problema econômico do masoquismo, essa batalha, não é? Esse embate, ele se dá trazendo excitação. Então, se o princípio de inércia triunfa, não há nada o inanimado. Mas como há um outro princípio que vem no sentido contrário, trazendo excitação, que é Eros, acaba havendo, por assim dizer, uma conciliação entre essas energias opostas. Então, em vez de tensão igual a zero, Freud falou aqui em tensão o mínimo possível. Então, olha essa mudança de um princípio para o outro. O princípio de inércia vai se encaminhar no sentido de eliminar toda a tensão, tensão igual a zero. O princípio de constância vai fazer uma espécie de formação de compromisso. O princípio de constância vai dizer tensão o mais baixa possível. Esse princípio Freud chama de princípio de constância. Então, está aqui os dois primeiros princípios. Por ordem, digamos, de uma cronologia psíquica. Não tem que ser uma cronologia no sentido cronológico do termo, de etapas sucessivas da lógica psíquica. Primeiro, um princípio de inércia, que é esvaziar toda a tensão, tensão igual a zero. Segundo, o princípio de constância, que é manter a excitação o mais baixa possível. Esse possível quer dizer, porque se ela baixar mais do que isso, o sujeito entra num colapso e volta-se ao domínio do princípio de inércia, ou seja, a morte. Então, a tensão é o mais baixa possível. Isso se chama princípio de constância. São os dois princípios, digamos, anteriores. Mas você tem um outro princípio que é articulado a essa tendência de descarregar as tensões. E aí nós vamos entrar na definição freudiana de prazer e desprazer. Prazer e desprazer são conceitos, pelo menos nesses primeiros tempos da teoria, mas nunca vão deixar de ser, podem até deixar de ser só isso, mas nunca vão deixar de ser isso. Prazer e desprazer são intensidades. Logo, são do campo econômico. Aliás, quando Freud diz que, na metapsicologia, o topológico, a principal oposição é o dentro e o fora. O dinâmico, a principal oposição é o ativo e o passivo. Quando ele chega no econômico, ele diz que a principal oposição é o prazer e o desprazer. Então,
o aumento de excitação é percebido pelo aparelho como desprazer. E a tendência do aparelho é descarregar o desprazer. A percepção psíquica dessa descarga é o que Freud chama de prazer. Então, nesse sentido, prazer é pura perda. Não é? Prazer é pura perda de intensidade que você descarrega. Então, o princípio do prazer se baseia nessa dualidade de que o desprazer é o aumento de tensão e o prazer é a percepção da descarga dessa tensão. Mas acontece que o sujeito, se fica só no princípio de prazer, ele fica, por exemplo, chupando o dedo a vida toda. Porque isso é um ato libidinal, primário, que tem a ver com a pulsão oral, não é isso? E que provoca uma satisfação pulsional. Porque as pulsões têm fontes. E essas fontes, Freud diz que são orgânicas. A pulsão é o que une o somático ao psíquico. O corpo não pode ser deixado de lado, pura e simplesmente. O corpo tem uma função essencial na psicanálise. E não apenas freudiana, lacaniana também. Então, as pulsões elas têm uma fonte orgânica. E uma dessas fontes é justamente aquela que Freud chama de fonte oral. Então, o bebê vai mamar. E, com isso, ele vai satisfazer uma necessidade, que é a necessidade que se apresenta como fome. A necessidade de nutrição. Só que, como Eros está investindo libidinalmente os lábios, a boca, que são uma fonte da pulsão, Eros se insinua ali, como diz Freud, vicariamente. Ele se acopla, não é, a essa necessidade alimentar para satisfazer uma outra coisa. Você vê que a criança, mesmo saciada com uma ótima mamada, de repente ela está chupando o dedo. Por que ela está chupando o dedo? Não é a satisfação de uma necessidade que está em jogo aí. Não sai leite do dedo, ela não vai tirar nenhum nutriente daquilo. No entanto, ela está obtendo uma determinada satisfação autoerótica, primitiva, bem primeva, que tem a ver com aquilo que Freud depois chamará de fase oral do desenvolvimento da libido. Então, não é possível ficar só no princípio do prazer. É aí que está a questão, senão nós ficaríamos, digamos assim. Mas, como diz Freud, a amarga experiência da vida vai impor determinadas realidades que vão obrigar o sujeito a se afastar, ainda que temporariamente, da dominância do princípio do prazer. É esse quarto princípio que Freud chama de princípio de realidade. O princípio de realidade, primeiramente, ele vai abrir, isso é uma suposição que eu faço há muito tempo, eu não me lembro de já ter lido em algum lugar, mas, para mim, o princípio de realidade é como se ele inaugurasse a temporalidade. É como se ele inaugurasse a temporalidade. Por quê? Porque o princípio do prazer que é uma satisfação imediata, aqui e agora, imediatamente, já.
mas nem tudo pode ser satisfeito tão imediatamente assim. O princípio de realidade vai se impor para obrigar o sujeito à percepção de que ficar no princípio do prazer o tempo todo é impossível e inadequado. Levaria à consumação da pulsão de morte ou do princípio de inércia. Então, a experiência da vida vai mostrar que ele não satisfaz a necessidade de nutrição apenas chupando o dedo. Vai haver um objeto, por assim dizer, fora, um objeto, por assim dizer, externo, que vai impor ao sujeito, e aí é que eu falo em relação ao tempo, a abertura de um intervalo. O princípio de realidade abre um intervalo no princípio do prazer. O princípio de realidade, ele traz, por assim dizer, o momento de espera. Ele traz, por assim dizer, o tempo de espera. Então, a criança vai precisar demandar uma demanda lançada, digamos assim, para fora, um objeto que possa produzir uma satisfação adequada, não apenas da pulsão, mas também da necessidade. No caso específico, a necessidade de nutrição, que só a mamada efetivamente pode satisfazer, o chupar dedo não satisfaz a necessidade de nutrição, mas satisfaz uma pulsão autoerótica oral. Ficou mais ou menos claro isso? Porque eu estou aqui na dificuldade de falar para vários colegas, alguns dos quais até com mais percurso do que eu, em psicanálise, e, ao mesmo tempo, falar para, eu suponho, porque a escola, a cada semestre, tem novas pessoas participando, eu estou falando também para aqueles que estão, digamos, no beabá. E eu estou tentando ser inteligível para ambos esses grupos de pessoas. Ficou mais ou menos claro para quem está tendo um primeiro contato com a psicanálise a colocação desses 4 princípios, que eu resolvi interromper a leitura, porque quando eu li aquilo ali, tensão mínima possível, veio logo aqui, princípio de constância. Então, eu resolvi logo colocar os 4 princípios. Não é? Porque a gente começa este ano colocando os 4 princípios. Princípio de inércia, o nirvana, tensão igual a zero. Princípio de constância, tensão a mais baixa, a mínima possível, mas tensão. Uma vez eu assistindo a uma aula na Unicamp, com o professor Luiz Roberto Monzani, sobre Freud, ele disse a seguinte coisa que eu achei muito interessante. O princípio de constância, na medida em que vai manter a excitação no mínimo possível, você tem que entender que ele não é apenas descarga. Porque se a tensão ficar abaixo desse nível, você tem que compreender que o princípio de constância vai requerer uma elevação dessa tensão. Não é apenas a descarga, porque se é a descarga mínima, você é obrigado a supor que abaixo do mínimo a tendência não é mais descarregar, mas recarregar, colocar mais carga. Aliás, a experiência sexual ela mostra que há um aumento de tensão e uma descarga dessa tensão. Então, princípio de inércia, princípio de constância, princípio de prazer e princípio de realidade, que eu chamei aqui a atenção para nem tudo se resume em você. Há coisas fora de você. O princípio de realidade introduz, digamos, essa dimensão do fora,
do que não está ali dentro do aparelho psíquico. E, ao mesmo tempo, eu arrisco essa hipótese de que o princípio de realidade obriga o sujeito a um tempo de espera. O princípio do prazer é imediato, não tem espera nenhuma. Chegou a excitação, chegou a descarga. Imediato. Já o princípio de realidade é mediato. Ele vai ter que passar por mediações. Então, o princípio de realidade impõe ao sujeito um tempo de espera para não descarregar a excitação imediatamente, mas procurar um objeto eficaz para descarregar sobre ele essa excitação. Deu para compreender? Porque, às vezes, isso aí é uma Eu coisa... acho que seria interessante, assim, Agostinho, se as pessoas falassem alguma coisa ou pudessem fazer perguntas. Por mim, isso para hoje eu já falei. Então, eu estou Oi? aqui. Ah, Para mim, ó, você... o que eu trouxe para hoje eu já falei. Porque Então, eu se acho tiver tempo... interessante, assim, que as pessoas perguntassem ou interagissem de alguma maneira, porque até na minha experiência, isso que o Agostinho traz, que até ele fala desse acervo que existe, que são quantos já? 9? Não O mais, quê? né? São quantas, Esse... quantas Ah, apresentações é a da interpretação dos sonhos? esta é a 16ª. 16ª. Então, assim, se deem ao trabalho de ir lá procurar quem não está há muito tempo aqui na escola e tal, porque esse é um curso riquíssimo, assim, o Agostinho ele vai atravessando toda a teoria freudiana a respeito da interpretação dos sonhos, trazendo isso de uma maneira que eu considero hoje preciosa na minha formação. Então, assim, seria interessante se vocês tivessem perguntas, né? Eu fico pensando assim, uma coisa que eu fiquei pensando, como é que funcionaria, Agostinho, na prática, esse princípio de realidade? Algo que você pudesse trazer de um exemplo de como isso surge, né? Eu sei que é muito difícil, assim, a gente pensar isso na prática da vida, né? Porque isso envolve exatamente algo muito inapreensível, que é da ordem da pulsão, né? Então, Eu assim, vou você trazer... tem como falar alguma coisa assim que ilustre isso? Bem, eu vou trazer o exemplo que Freud vai dar logo adiante, logo na Sim. página seguinte, e que eu tive que parar porque o tempo encerrou. É justamente essa questão. Freud vai dizer que as primeiras realizações de desejo são alucinatórias. Uhum. Não é? As primeiras realizações de desejo são alucinatórias. A grosso modo, de uma maneira ultra simplificada, o que acontece é mais ou menos o seguinte: no momento em que quando o sujeito experimenta o que ele chama de vivência de satisfação, por exemplo, a criança, na sua primeira mamada, experimenta uma satisfação que não é só da nutrição, mas é também pulsional, oral, autoerótica, fica um traço. Essa vivência de satisfação, ela deixa um traço, que se pode Uhum. dizer que é memória, afinal de contas, mas ela deixa um traço. Quando a necessidade volta e reaviva aquilo, esse traço ele é investido, não é? Pulsionalmente, e o sujeito busca a repetição da experiência original, mítica, evidentemente, como toda origem, mas ele busca a repetição dessa experiência mítica original de satisfação que deixou aquele traço. Consequentemente, o movimento é para trás, é para repetir.
uma experiência anterior, de maneira que é um caráter repetitivo no desejo. Esse desejo nascente, o que ele busca é repetir uma experiência de satisfação. Só que o bebê, ele não tem condições, o princípio de realidade não está instaurado, ele não tem condições, digamos, de buscar fora isso. Então, esse traço da vivência de satisfação é reativado e o caminho mais desimpedido para que ele repita a vivência de satisfação é alucinando essa vivência. Essa vivência volta de novo, mas como identidade perceptiva. Ela não volta como uma experiência de memória, no sentido em que nós usamos o termo memória. Então, quando essa vivência de satisfação é reativada, o aparelho psíquico a satisfaz, repetindo-a alucinatoriamente, ou seja, no registro da percepção. É isso, diz Freud, é esse movimento de buscar a repetição de uma experiência de satisfação anterior, ou até, como ele diz, de uma vivência de satisfação anterior, é a isso, diz ele, que nós chamamos de desejo. E é bacana que hoje à tarde eu estava num cartel que a gente está fazendo aqui na escola mesmo, mas aí estamos em Lacan, e Lacan situa exatamente esse ponto entre a necessidade e a demanda, aonde falha algo, aonde porque na necessidade eu entendo que aquele ínfant ainda é bolinho de carne completo. Ele ainda não tem noção que ele é um e a mãe é outro, né? Há aquela fusão. Quando ele começa a ter acesso à demanda, que ele já tem a noção e pode perceber que há um outro ali, ainda não tendo se constituído, no sentido de passar pelo estágio do espelho, etc. Ele ainda está na fase pré-estruturação. Mas ali naquele momento que ele já identifica que há um movimento ali, que não, de alguma maneira não está tão assim ligado a ele, ele começa a demandar desse grande outro, né? Que está presente, de alguma maneira ele detecta isso na cena. Então, exatamente entre esse ponto, entre o ínfans muito primitivo da necessidade e aquele que já tem algo da demanda, é que se coloca essa falha na impossibilidade de repetir essa satisfação, porque essa satisfação é alucinatória. E hoje a gente estava bem nos escritos no Lacan falando disso num cartel à tarde. Logo, você ia falar logo? Hein? Não se satisfaz. Logo, não há satisfação. A satisfação Exatamente. é sempre dessa. Exatamente. Porra, E isso que leva à busca sempre de repetir essa experiência alucinatória de que houve algo satisfeito e que se perdeu. Isso. E é essa repetição dessa experiência satisfatória que se perdeu que Freud chama de desejo. Consequentemente, nós podemos entender que o desejo não se constitui apenas a partir da falta. Ele se constitui também a partir da satisfação. Apenas a falta não provoca desejo. Aliás, não a não ser quando, de alguma maneira, já se introduziu o significante. Falta é falta na ordem simbólica. O real não comporta falta, digamos assim. É um termo que não cabe a ele. Não é? Então, nesse momento que ele faz a repetição alucinatória, esse movimento para buscar essa repetição é que ele chama de desejo. E isso vai ter que ser ultrapassado porque a alucinação não supre a necessidade.
Sim. A alucinação supre a moção pulsional, mas não supre a necessidade. É daí que ele vai dizer: a amarga experiência da vida vai forçar o sujeito a abandonar essa espécie de paraíso mítico original e procurar se virar, digamos assim. É aí que ele vai para Demanza. Muito legal. Eu sempre amo as suas apresentações aqui. Vamos ver se alguém quer perguntar aí, né? E eu as tuas Quer falar? interferências. Eu estou Todo aqui com mundo meu tempo, quietinho. Pois é. hein? Pois é, você está aí disponível, né? Alguém quer falar alguma coisa? A Simone tinha levantado a mão, mas acho que baixou, desistiu. Não, é Quem é porque que é? muita coisa aí já Tem já alguém com o falou. microfone aberto, será que é? É a Onesi. Você quer falar alguma coisa depois, Onesi? Na Mas televisão. deixa. Eu vou fechar o É, microfone, não, peraí. fala sim, querida. Só desliga por enquanto Não, para a peraí. Simone falar. Que ela entrou, acho que antes. Não sei também. Quando eu comecei a estudar esse assunto, Agostinho, eu tive a impressão no início de que o princípio do prazer e o da realidade, eles eram quase que opostos. E depois, e assim, com o andar da carruagem aí, as explicações, e você mesmo agora hoje, que falou bastante sobre isso, a gente vê que, na verdade, é uma alternância, né? Na verdade, é Simone, né, que está falando? É. Verdade, Simone. O princípio de realidade é uma modificação do princípio do prazer. Porque ele O não, na princípio verdade, ele adia, né, aquela satisfação. E mais do que adiar, hoje eu entendi que hoje, mais do que adiar, ele foca no objeto mais eficaz. isso, ele demanda no sentido de um objeto mais eficaz. Não, eu acho que foi sem Já que querer. outra coisa, já que o Alexandre ficou mudo, eu vou tentar falar alguma coisa. É Onesio Agostinho. O que eu achei muito bonito é que você confirma ou não, você acabou respondendo a Elizabeth, a Beth, o que é o desejo pela via da alucinação. Você começou com a Beth pedindo a você que dissesse o que é o desejo. E você acabou dizendo agorinha mesmo o que era o desejo quando você fala da alucinação. Você concorda comigo ou não? Não deixe de concordar. De todo modo, que bom conversar e concluir. Eu não tô escutando. Ainda falta e falta muito. Sim, sim, sim. Mas, de qualquer forma, você colocou alguma coisa a respeito do desejo para a Beth. Isso. Esse que eu queria. O Hein? nascedor, mas depois, como diz Freud, vai haver um longo desenvolvimento. Sim, sim. E aí eu vou acompanhar. Estou aqui para acompanhar e eu acho que a Beth também, né? Um beijo, Agostinho. Gostei muito, você é sempre muito especial. Muito obrigada. Obrigado. Espero que tenha dado para entender alguma coisa. Eu gostaria de ouvir o senhor falar um pouquinho mais. O senhor trouxe uma passagem de um analista ou de um professor seu, em que ele coloca que se esse limiar, né, do princípio de constância, se ele cair muito, ele vai precisar ser mais investido, ou seja, precisa haver uma nova tensão, ou precisa tensionar. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho mais disso, porque eu achei muito, para mim, isso é muito novo. Para mim também foi muito novo quando eu escutei pela primeira vez, em 1984, esse negócio, ou seja, 40 anos atrás. Foi na sala de aula, o professor Luiz Roberto Monzani
dando aulas sobre a teoria freudiana. Ele tinha acabado de lançar o livro dele, Freud, O Movimento de um Pensamento, que foi a tese de doutorado que ele fez, e ele colocou, digamos assim, numa perspectiva lógica. Ele diz assim: se o princípio de constância significa manter a atenção o mais baixo possível, nós temos que supor, logicamente, que se a atenção estiver abaixo deste mínimo, haverá necessidade para a sobrevivência mesmo do aparelho de retornar ao mínimo, consequentemente, de fazer um investimento, um aumento de tensão. E aí, se a gente pensa nas duas pulsões, a gente pode ver que vai haver fonte tanto para a descarga quanto para o aumento de excitação. Então, a colocação que o Monzani fez, apesar de ter tudo a ver com isso que Freud está dizendo, ela é basicamente de ordem lógica. Porque, por isso que eu disse, quer dizer, se vai ficar no mínimo, você tem que supor que abaixo desse mínimo o negócio desmorona. Então, tem que haver um investimento para voltar ao mínimo. Os excessos é que serão descarregados. É fascinante isso tudo. Eu fico assim, realmente, eu fico mexido toda vez, porque isso é uma coisa que me impressiona, não apenas intelectualmente, isso me impressiona esteticamente. Eu acho essa construção, essa arquitetura bela, de uma beleza imensa. Essa hipótese da constituição psíquica é a hipótese freudiana, porque é por aí que o senhor está, não é? Que o senhor está tratando de ler no sonho, e o sonho é uma hipótese, não é? De um funcionamento psíquico, desde o ponto de vista do desejo, ou de um aparelho de memória. A gente pode ler assim, né? Ocorrido o sonho, e Freud se baseia nos seus próprios sonhos, em relatos seu, ocorrido o sonho, e saindo daí uma determinada fala associativa, o que nós podemos pressupor como estando por trás, determinando o próprio ato de sonhar. Ou melhor, sobredeterminando. Então, uma vez dado o fenômeno, sonho, Freud vai construir toda uma teoria que procure dar conta do mecanismo do sonho. E a teoria que dá conta do mecanismo do sonho dá conta do mecanismo psíquico. Porque o sonho é, digamos assim, uma amostra exemplar do funcionamento psíquico. Muito obrigada. Sim, muito bom. Obrigada, Emília. Muito obrigada. É saudade daquilo que a gente nunca teve, né? A completude. Né? Saudade que a gente nunca teve. Né? Vamos lá. Mas primeira. Ok. Adorei. Beijo. Aí. Gente, boa noite. E depois, olha, vai ser a próxima, e a gente retoma a partir exatamente de onde paramos. Eu sempre gosto de, antes de cada vez, assistir. Da próxima vez, no mês que vem, eu vou assistir isso aqui. Porque aí fica quente. Fica quente. Aí a gente entra para... Vai ser sempre na primeira semana de cada mês. Então, tudo bem. Mas depois me confirmar como você faz, mandando aquele programa, que eu já anoto na agenda. Ok. Beijão, bom, gente. Adorei Boa esse noite, retorno. beijos. Obrigada. Boa noite. Tchau.
É, Ângela, aqui, então eu estou vendo agora várias pessoas, porque pelo celular você não vê ninguém, só uns 3 ou 4. No computador você vê todos, né? Até a próxima, que eu vou lá para o consultório fazendo o computador.